Se você perdesse o seu emprego hoje, quanto tempo você sobreviveria com as suas reservas financeiras? Eu já entendi agora. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para qualquer ser humano desta terra, que é reserva de emergência, que também é conhecido como fundo de emergência, que é o primeiro objetivo que você tem que ter na sua vida. Eu me chamo Letícia Kratka, sou consultora financeira e hoje eu vou te ajudar a entender sobre a reserva de emergência, quanto que você deve ter de reserva e onde você vai guardar ela. Então, bora pro vídeo! Entendeu? Deu. Mas ficou ridículo, né? Se ficar muito ridículo, você corta. Então vamos lá. A reserva de emergência é um recurso, um dinheiro que você vai ter guardado que tem que estar disponível para você para situações de emergência que você não espera, ou seja, que você não se planejou para acontecer. Como, por exemplo, a perda de um emprego, a manutenção de algum equipamento de trabalho, seu computador, o seu celular, a manutenção de itens de casa, seu micro-ondas estraga, seu ar-condicionado estraga, seu carro estraga, enfim, situações que surgem no nosso dia a dia, que a gente já passou por elas e que é muito importante que a gente tenha um recurso para contar para que você não fique refém de empréstimos com parentes, empréstimos com bancos, que isso vai te gerar juros. E como que eu sei o quanto que eu devo ter de reserva para eu me sentir seguro para alguma situação de emergência que venha acontecer ali? A ideia é a seguinte: se você é um funcionário público estável, por exemplo, um servidor público, que a probabilidade de você perder o seu emprego é muito baixa, mas a probabilidade de acontecer situações eventuais, emergências com você, é alta porque você é ser humano e acontece com todo mundo. A ideia é que você guarde pelo menos 6 vezes os seus custos médios mensais. Então, para fazer esse cálculo, você precisa saber o quanto em média você gasta ali no seu dia a dia. Se você não tem nem ideia do quanto que você gasta, eu te recomendo que você assista agora o vídeo sobre planejamento financeiro para você entender a sua vida financeira e colocá-la nos trilhos. Já se você é um CLT, uma pessoa que não tem estabilidade, ou se você é um autônomo, um empreendedor, que a sua renda é muito variável, é interessante que você guarde uma reserva maior. Então a sugestão é que você guarde 12 vezes o seu custo médio mensal. Se você também não sabe quanto você gasta, a mesma recomendação aqui, né? Mas isso é totalmente variável, vai depender muito das suas circunstâncias de vida. Se você é um provedor do lar, por exemplo, a única fonte de renda da sua casa, mesmo que você seja um funcionário público estável, é interessante que você tenha uma reserva maior. E aí você vai ver aquilo que você se sente confortável em manter. Se você é uma pessoa que, por exemplo, não é provedor do lar, se você não tem que ajudar nos recursos de casa, mesmo que você seja CLT, às vezes você nem precisa guardar essas 6 vezes. Mas a recomendação geral é essa, pelo menos 6 vezes o seu custo médio mensal. Pense, se eu perdesse o emprego hoje, eu precisaria de mais ou menos 6 meses para conseguir uma nova fonte de renda, então eu vou guardar esses 6 meses de custo de vida para eu viver tranquilamente em alguma situação como essa. Então agora você já sabe quanto que você tem que guardar. Então um exemplo hipotético, vamos supor que você gaste em torno de 5 mil reais por mês, você vai pegar esses 5 mil e multiplicar por 6, isso vai dar 30 mil, por exemplo. Então a sua meta a partir de agora é guardar 30 mil reais. Tudo que você guardar a partir de hoje, se você não tem reserva de emergência, é para fazer essa reserva de emergência. E se você já tem um dinheiro guardado, deixa esse dinheiro ali de reserva de emergência, a gente vai falar onde você vai colocar esse dinheiro daqui a pouco. Deixa esse dinheiro e complemente. Será que eu posso investir enquanto estou formando a minha reserva de emergência? Não é o recomendável. Por quê? Imagine só nesse estado agora de pandemia. Se você tivesse ali o seu trabalho CLT, ou se você fosse um freelancer, por exemplo, não sei, se você não fosse um funcionário estável e você perdesse o seu emprego, mas você estivesse ali juntando dinheiro para uma reserva de emergência e ao mesmo tempo investindo na bolsa de valores. Imagina que você precisa desses recursos, então você vai ter que tirar o seu dinheiro das suas ações. Só que, como a gente viu, as ações tiveram uma queda de quase 50% por causa da pandemia. Imagina você ver seu patrimônio se liquidando, caindo pela metade, você tendo que executar esse prejuízo num estado de pandemia, que depois a gente viu ele voltando e a gente já tá batendo novos recordes aí, novas máximas diárias no nosso índice. Então a gente vê que aquele momento não era o momento de você vender suas ações, mas por uma necessidade você teve que vender. Daí a gente tira lições muito valiosas de que, se você quer seguir o caminho mais seguro, monta primeiro a sua reserva de emergência, depois começa a investir. Se você não tem tanta necessidade assim de recursos, como por exemplo, se você não é o provedor do lar, se você não depende da sua renda para sobreviver, se você consegue ter ali, se você ainda vive com os pais, por exemplo, aí você pode ir juntando sua reserva e investindo
Cada caso é um caso, seja honesto com você mesmo para tomar as melhores decisões. Beleza, voltamos agora ao exemplo da pessoa que gasta 5 mil reais em média por mês, então tem que ter de reserva ali 30 mil. Vamos supor que essa pessoa fala, beleza, gostei desse valor, quero ter guardado 30 mil reais de reserva de emergência. Aonde que eu guardo esse dinheiro? Bom, como esse recurso vai ser para uma situação que a gente não espera que as emergências aconteçam, que coisas ruins aconteçam com a gente, mas a gente sabe que provavelmente elas vão acontecer uma hora ou outra, você precisa ter esse dinheiro disponível a qualquer momento. Então você precisa colocar numa aplicação extremamente líquida. O que é a liquidez? A capacidade com que você consegue resgatar o dinheiro aplicado sem perder valor considerável. Então, por exemplo, um CDB de liquidez diária, um certificado de depósito bancário. O Tesouro Selic também tem liquidez diária, porém ele cai em D+1. Então você solicita o resgate hoje, ele cai no dia seguinte útil, no próximo dia útil. Então avalie ali qual a sua real necessidade de caixa e busque alguma aplicação que seja líquida o suficiente para você resgatar quando você precisar. Além disso, tem que ser uma aplicação de baixíssimo risco, então uma aplicação extremamente conservadora. Porque lembrando do nosso exemplo da pessoa que colocou o dinheiro nas ações, que são uma aplicação arriscada, no momento qualquer, quando você precisar solicitar, você não pode ter essa perda do seu patrimônio, você não pode correr esse risco. Então, seu dinheiro precisa estar seguro. Uma aplicação de alta liquidez e segura você encontra na renda fixa, tá? Então, como eu falei, um CDB, um Tesouro Selic, um fundo DI, enfim, existem algumas aplicações que você pode colocar o seu recurso como reserva de emergência. A rentabilidade dessas aplicações geralmente é baixinha, muito parecida ali com a Selic, mas entenda que o objetivo da sua reserva de emergência não é render, tá? Não é te deixar rico, e sim te deixar seguro para alguma emergência que surja na sua vida. Resumindo tudo, o que você precisa fazer agora é calcular o quanto você tem que ter de reserva de emergência, tá? Então você vai pegar ali o valor dos seus custos médios mensais e multiplicar pela quantidade de meses que você quer deixar guardado, um valor que você se sinta confortável em ter, seguindo as recomendações que eu passei aqui, e escolher a aplicação que você vai colocar esse recurso, lembrando que tem que ser uma aplicação com alta liquidez, que você consiga resgatar a qualquer momento, e extremamente segura, você vai encontrar isso na renda fixa. Se você tem recursos hoje guardados em ações, em outros ativos mais arriscados, mas você quer pegar esse recurso para colocar na sua reserva de emergência, veja as melhores opções de resgate, se está no momento bom para você resgatar esse recurso para alocar na sua reserva de emergência. Às vezes não vai ser interessante você seguir essa estratégia. Enfim, dê uma analisada em cada caso. Se você gostou desse vídeo é porque ele foi útil para você, então ajude a gente a atingir cada vez mais pessoas, deixando aqui o seu like, se inscreve no canal para receber todas as dicas que a gente postar sobre educação financeira para aplicar dia a dia na sua vida. É isso e eu te vejo no nosso próximo vídeo.